Pessoal, bem-vindos ao aulão. Esse aulão, o meu objetivo é único e exclusivamente ajudar vocês que fizeram o curso teórico. Lógico que o curso teórico é fundamental. Sem isso aí, é o pré-requisito fundamental para que você possa fazer a prova. Então, todos vocês já fizeram o curso teórico, né? Essa turma, coincidentemente, todos fizeram comigo, né? E o curso teórico. Só que eu disse para vocês que tem o Código de Trânsito, são 20 capítulos, tá certo? 20 capítulos. Desses 20 capítulos, existem alguns que são prioritários, que com a experiência que eu tenho, eu já sei que toda prova tem questões que caem daquele capítulo ou daquele quesito, tá certo? Então nós vamos focar exatamente isso aí, tá certo? Eu disse para vocês que dos 20 capítulos do Código de Trânsito, tem dois capítulos, e se você souber, você já tira no mínimo 5 pontos. Ferrado, no mínimo. Quais são? Infração e sinalização, principalmente placas. Esse aulão eu dividi em módulos, e cada módulo eu vou falar de um capítulo diferente. No final de terminar todos os capítulos que eu selecionei, que eu sei que são importantes, não só para vocês passarem, mas para vocês também terem êxito como um bom profissional no volante, eu vou no final vou dar as dicas da prova. Só dicas de prova, a experiência que eu já tenho. Então, pessoal, a prova, vou dar só um toquezinho agora, só para vocês terem consciência. São 40 questões, tá certo? Dessas 40 questões, 20 é sobre sinalização. Se você acertar essas 20 de sinalização, você já tem 3 pontos garantidos. Muito bem. Aí vem o outro capítulo que é fundamental. Infrações. Infrações é um pouquinho mais difícil, porque são muitas, não é? E para isso eu desenvolvi um método também que eu vou repassar para vocês, tá certo? Então, fora isso aí, olha, se você em 2 capítulos, sinalização e infração, você tem no mínimo 5 pontos na prova do Detran, meu querido, com o restante das dicas que eu vou dar, é impossível você não ferrar o 7, mas só que eu não quero 7, né? 7 para mim é pouco, eu quero 10, tá certo? Eu quero 10. E eu vou tentar fechar todos os espaços possíveis de questões do Detran nesse aulão, tá certo? Então nós vamos devagarzinho, com calma, não tem pressa, tá tudo separadozinho aqui, e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, se por acaso vier, tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem essa frase, ó. Nada pode ensinar um homem, pode somente ajudá-lo a descobrir coisas dentro de si mesmo. Então, pessoal, a gente tem um potencial enorme dentro da gente. Agora, o problema é que a gente tem um defeito muito grande, a gente não utiliza esse potencial. A gente só utiliza 5% do potencial que a gente tem. Isso é muito pouco, tá certo? Então, os meus alunos, eu sempre sou muito severo. Eu não quero que você mentalize o 7, eu quero que você mentalize o 10. Porque se você mentalizar o 10, o 7 vem como consequência. Agora, se você mentalizar o 7, aí talvez o 7 venha. E o 10, não tem um 10 para a turma todinha não, tem um 10 para cada um de vocês. E só tem uma pessoa que pode tomar o 10 de vocês. Só tem uma, é você. Só você pode tomar seu 10. E o 10 é seu. Eu quero que você persiga esse seu 10, tá certo? Eu quero o 10, não quero o 7, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O primeiro capítulo que a gente vai ver, ó, Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. Mas antes de falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, eu queria fazer só uma retrospectivazinha sobre o Código de Trânsito, tá certo? Sobre o Código de Trânsito. O Código de Trânsito foi sancionado no dia 23 de 9 de 97 através da Lei 9.503. Começou a vigorar em janeiro de 98, né? O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é formado por 341 artigos, distribuídos em 20 capítulos. Os artigos e parágrafos normatizam a maioria das relações entre os elementos do trânsito. Tá certo? Muito bem. Detalhes e assuntos específicos são tratados nas resoluções complementares e portarias. Ótimo. Bom, fazendo essa recapitulação, é importante que a gente diga o seguinte, que antes desse código, existia um Código Nacional de Trânsito, em que a coisa era muito deturpada, tá certo? Já melhorou muito com esse código? Melhorou. Mas ainda tem muitas coisas que precisam melhorar, tá certo? Muito bem. Então, vamos ver agora o
Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Sistema Nacional de Trânsito. Quais são os órgãos? Quais são os órgãos que estão ligados a trânsito, tá certo? Quais são os órgãos que estão ligados a trânsito? Bom, os órgãos normativos e consultivos. Nós temos CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Pessoal, se cair na sua prova, qual o principal órgão que lida com o trânsito no Brasil? Sem dúvida nenhuma, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito Federal, sede em Brasília. Mas nos estados é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Todo estado tem um CETRAN, essa sigla não muda, tá certo? Aqui no Ceará tem um CETRAN, na Bahia tem um CETRAN, São Paulo tem um CETRAN, ok? Mas Brasília não é estado, então foi criado o CONTRANDIF só para Brasília, no Distrito Federal, certo? Muito bem. Já foi pedido isso na prova? Já. Como? Quais os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Só tem esses três, ó, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Todos os três começam pela letra C. Tá certo? Muito bem. Agora vem os órgãos executivos. Vamos ver por que normativo? Porque ele normatiza, ele regulamenta, ele simplifica, ele tira todas as dúvidas. Tá certo? Se por acaso acontecer, por isso que ele é chamado de normativo e consultivo, porque ele serve também de consulta para tirar todas as dúvidas do Código de Trânsito. Agora, os executivos não. Os executivos, ele executa a lei, ele faz cumprir a lei, tá certo? Ele tem a caneta na mão, ele pode lavrar o auto de infração. Principal órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, tá certo? Federal, sede em Brasília. DETRAN, todo estado tem um DETRAN, pessoal, essa sigla não muda. Aqui no Ceará tem um CETRAN, em Minas Gerais tem um DETRAN, Paraíba tem um DETRAN, Pará tem um DETRAN, tá certo? Então, essa sigla não muda. Vocês vão me dizer, Valmir, nesse tanto você disse que todo estado tem um CETRAN, a sigla não muda. E agora está dizendo que todo estado tem um DETRAN e a sigla não muda? Todo estado tem os dois. Um CETRAN e um DETRAN. A diferença é que o CETRAN é normativo, enquanto o DETRAN é executivo, tá certo? Bom, mas aí tem o federal, o estadual e tem o municipal. Valmir, por que você botou município aqui e não botou o nome do órgão de trânsito? Eu não botei porque aqui muda de nome de lugar para lugar. Por exemplo, quem cuida do trânsito de Fortaleza é AMC, Calcaia, AMT, Sobral, Guarda Municipal, não é? Quixadá, DMT, não é? Iguatu, Demutran, Limoeiro, Demulte, Belo Horizonte, PHTRAN, São Paulo, CET, e assim sucessivamente. Por isso que eu botei só município. Tá certo? Muito bem. Só que tem os órgãos executivos rodoviários, aqueles que cuidam das rodovias federais e estaduais. Bom, as rodovias federais, elas são fiscalizadas por esses dois órgãos. Polícia Rodoviária Federal e o DENIT. O DENIT é o antigo DNR, tá certo? DENIT, para quem não sabe, é Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, esses dois órgãos cuidam das rodovias federais, cabendo particularmente à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização. E o DENIT cuida mais da parte de sinalização e manutenção das rodovias. Bom, aí vem as rodovias estaduais do estado do Ceará, não é? Muito bem. Quem cuida? O DERT e a CPRV. Por que eu botei um parênteses aqui no T? Porque DERT quer dizer Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes. O governador Cid Gomes, a partir desse ano, 2008, tá certo? Ele fez uma modificação. E esse transporte aqui, ele botou para o DETRAN, tá certo? Então, a partir desse ano, 2008, o DERT cuida, o DER, vai cuidar só da parte de manutenção e sinalização das rodovias estaduais, tá certo? A fiscalização vai caber ao DETRAN e à CPRV, Companhia de Polícia Rodoviária, tá certo? Muito bem. Agora, quando você é notificado, porque muita gente diz assim, eu recebi uma multa. Você não recebeu uma multa, você foi notificado. Você tem duas opções, ou paga ou faz a defesa, mas não é multa ainda. Muito bem, quando você é notificado e você acha que não cometeu essa infração, tudo no trânsito tem defesa, pessoal. Agora, tem prazo também, tá certo? Então, cabe a você
recorrer a essa notificação. Não aceito. Então, você vai recorrer e vai fazer uma defesa. Qual é o órgão que você entrega essa defesa? A JARE. Cada órgão executivo desse aqui, tem uma ou mais JARES, tá certo? Uma ou mais JARES, tá certo? E a função da JARE é julgar os recursos. Recebe e julga, favorável ou não. Muito bem. Só que, quando você recorre à JARE, você não precisa pagar o valor da multa. Mas se você recorre à JARE, perdeu, foi julgado e perdeu, eu posso recorrer novamente? Pode. Você pode recorrer em segunda instância. Aí você recorreria ao órgão máximo do Estado. Você recorreria ao CETRAN. Não é só que para você recorrer ao CETRAN, você vai ter que pagar e recorre. Se você ganhar, você é devolvido o valor que você pagou. Conheço muitos dos casos que você perde em primeira instância na JARE e ganha no CETRAN. Isso é um recurso natural, tá certo? E é um direito seu como cidadão, se não aceitar, recorrer, tá certo? Bom, então isso aí é o Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, questões que eu poderia pedir isso aí. Qual o principal órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Qual o principal órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito? DENATRAN. Quais os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Tá certo? Qual o órgão que julga os recursos? JARE. Junta Administrativa de Recursos de Infração. Tá certo? Essas questões que eu estou falando já foram pedidas anteriormente, né, em provas anteriores. Então, pode ser pedido novamente? Pode. Tá certo? Bom, isso aí é o Sistema Nacional de Trânsito. Tá certo? Muito bom. Pessoal, nós vamos agora iniciar o segundo capítulo. Normas de circulação e conduta. Esse capítulo é básico. Esse capítulo é um dos capítulos mais importantes do Código de Trânsito brasileiro. Tá certo? Porque ele ensina você a começar a dirigir. Tá certo? São coisas básicas. Se você não souber esse capítulo, normas de circulação e conduta, você não vai saber dirigir. Ele é bem elementar. E eu quero dizer para vocês na prova, para efeito de prova, esse capítulo, toda prova, cai uma, às vezes duas, e teve prova que já caiu 3 questões sobre esse capítulo. Eu estou só falando a importância dele como você condutor e a importância dele como as questões da prova, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre trânsito. Vamos começar bem no comecinho. O que é trânsito? Muita gente pensa, pessoal, que trânsito é só de veículo. Não. O trânsito pode ser de veículo, de pessoas ou de animais, separados ou juntos. Objetivando fazer o quê? Parar, estacionar, circular, embarcar e desembarcar. Isso aí é que é trânsito. Muito bem. Mas trânsito é a utilização das vias. Utilização das vias por parte de veículos, pessoas e animais. Mas sim, mas o que é a via? Um dia desse eu estava dando aula e uma garota me perguntou assim: Valmir, você disse que estacionar em cima da calçada do Canteiro Central é uma infração grave. Eu digo, perfeito. Aí ela disse assim, mas se eu estacionar o meu carro em cima da minha calçada, eu digo, a mesma infração, querida. A sua casa é sua, o seu carro é seu, mas a calçada não é sua. A calçada é pública. Então, a calçada faz parte da via, o acostamento faz parte da via, a pista de rolamento, né, por onde os carros passam faz parte da via, e o canteiro central também faz parte da via. Tá certo? Muito bem. Mas eu fiz essa introduçãozinha porque eu queria entrar nessa parte aí, classificação das vias. Pessoal, toda prova eles botam uma questãozinha sobre isso aí. Você pode achar até, muito pouco. Então, se é sobre isso, eu já tenho uma questão certa. Não é tão fácil assim, porque daí dá para tirar umas 70 questões. Tá certo? Então, eu vou dizer para vocês como é que eles pedem isso na prova. Eles pedem assim, ó. Eles pedem assim. Como se classificam as vias? Aí você vai procurar aquela opção, rurais e urbanas. Lembrar que todas as questões são objetivas. Você não vai escrever nada, só marcar. Certo? Muito bem. Então, como se classificam as vias? Você vai procurar aquela opção, rurais e urbanas. Se ele perguntar, como se classificam as vias rurais? Você vai procurar aquela opção que tem,
rodovias e estradas. Você perguntar, como classificam as vias urbanas? Você vai procurar aquela opção que tem trânsito rápido, arterial, coletora e local. Perfeito? Muito bem. Isso é um tipo de pergunta. Outro tipo de pergunta que eles fazem sobre isso aí. Quais são as características de cada via? Vamos lá. Por exemplo, uma rodovia. Qual é a diferença de uma rodovia com estrada, Valmir? Muito simples. Pessoal, a rodovia, ela não tem revestimento nenhum. Desculpa, as rodovias têm revestimento e as estradas não têm revestimento nenhum, tá certo? Uma rodovia, ela tem um revestimento, por exemplo, de cascalho, não é? Aquela subbase, pode ter só a subbase, não é? Ela pode ter também uma base, não é, de pedra tosca ou paralelepípedo, e ela pode também ter um revestimento de asfalto. E a rodovia também pode ter os três: subbase, base e revestimento, ou seja, cascalho, não é, pedra e asfalto. Resumindo, a diferença de uma rodovia para a estrada: a rodovia tem um revestimento qualquer e a estrada não tem revestimento nenhum. É aquela antiga pissarra que a pessoa falava, certo? Muito bem. Aí vem as vias urbanas. Valmir, o que é uma via de trânsito rápido? Via de trânsito rápido, pessoal, é aquela que não tem cruzamento. Eu disse para vocês, vou repetir: cuidado que na prova ele não vai botar cruzamento, ele vai botar interseção. Cuidado com esses termos técnicos, por isso que eu digo que o livro é fundamental, porque a proporção que você começa a ler o livro, você começa a se familiarizar com esses termos, para que você não perca uma questão que você sabe, mas tem um termo que trava, não é? Então, ó, no caso, trânsito rápido, ela não tem cruzamento, ou seja, não tem interseção. Muito bem. Ela também não tem acesso a lotes lindeiros. Valmir, o que é um lote lindeiro? São terrenos que ficam à margem da via, construída ou não. Então, ela não tem acesso direto, como se você tem uma casa que mora, tua casa fica ao lado de uma via qualquer. Você, se passa numa via de trânsito rápido, você não pode entrar direto na sua casa. Você era necessário entrar numa ruazinha paralela para entrar na sua casa. Então, ela não tem, a trânsito rápido não tem acesso a lotes lindeiros. O que mais? Ela não tem, não é, semáforo. Se ela não tem interseção, não tem semáforo, tá certo? As vias de trânsito rápido, né, ela não tem, passagem de pedestre em nível, ou seja, você não pode atravessar por cima dela, tem que ter uma passarela para você atravessar, tá certo? E a velocidade máxima dela é 80 km por hora. Muito bem? Aí vem as arteriais. O que seriam as arteriais? As arteriais, meu querido, são vias, o próprio nome está dizendo artéria principal, né? São as avenidas. As avenidas, em todo canto você vai encontrar as avenidas. Então as vias arteriais, elas têm o que a trânsito rápido não tem. Então, a via arterial, ela não tem interseção, ou seja, não tem cruzamento. Desculpe, a via de trânsito rápido tem, a via de trânsito rápido não tem interseção, as vias arteriais têm cruzamento, que são as avenidas, tem cruzamento, tá certo? Se ela tem cruzamento, as arteriais têm cruzamento, tem interseção. Então ela pode ter semáforo também. Muito bem. As arteriais, ela tem acesso a lotes lindeiros. Você pode sair da via arterial e entrar direto num terreno, numa casa que fica ao lado da via. As vias arteriais, ela tem passagem de pedestre em nível, ou seja, você pode atravessar por cima dela sem ser necessário uma passarela. As vias arteriais, ela liga uma região a outra região da cidade. É o que as avenidas fazem. E a velocidade máxima dela é 60 km por hora. Então, para você não confundir no dia da prova, se ele perguntar sobre trânsito rápido e arterial, é só você gravar essa dicasinha, As trânsito rápido, não tem. As arteriais, tem. Ou então, trânsito rápido, não possui. Arterial, possui. O resto, as coisas são as mesmas. Né? Cruzamentos, né? Passagem de pedestre em nível e tudo mais. Então, grava essa dica aí, Trânsito rápido não tem. E arterial tem. Muito bem. As coletoras. As coletoras são vias secundárias, são vias menores que cruzam as arteriais. Ora coletando o veículo, ora distribuindo o veículo.
depende do sentido dela, não é? Velocidade máxima das coletoras 40 km por hora, tá certo? Se você tem, por exemplo, a arterial, uma avenida, é como se fosse o eixo central, o espinhaço, tá certo? O espinhaço principal, né? Então, aquelas viazinhas menores que cruzam as arteriais seriam as coletoras. A trânsito rápido é quantos quilômetros? A trânsito rápido, 80 km por hora. A arterial, 60 km por hora. E a coletora, 40 km por hora. Vou já colocar uma transparência que você vai ter tudo isso aí. E as locais? As locais é mais fácil, porque o nome já está dizendo, é localizada, só tem naquele local, tá certo? As vias locais, pessoal, eu vou dar só exemplo de Fortaleza. Por exemplo, aquelas vias que ficam dentro do Shopping Iguatemi, é uma via local. Aquelas vias que ficam dentro do Detran da Baraponga, é uma via local. Aquelas vias que ficam dentro das universidades, o UFC, o Unifor, o US, é uma via local. Então, é uma via restrita, é uma via que não é aberta ao público, ela é localizada, só tem naquele local. Velocidade máxima, 30 km por hora. Ó, eu vou botar aqui para vocês gravarem melhor só as velocidades. Bom, mas vocês podem me dizer assim, por que o Valmir está falando das velocidades? Porque isso aí é outro tipo de pergunta que eles botam na prova. Outro tipo de pergunta que eles botam na prova. Não é? Velocidade máxima. Mas, veja, ó, a velocidade máxima das vias urbanas, nas locais, vocês estão vendo, 30, coletora 40, arterial 60, trânsito rápido 80. Mas, Valmir, como é que é pedido isso na prova? Presta atenção, ó. Como é que é pedido na prova? Eles pedem na prova assim, cuidado para você não ver dessa forma e se enganar. Ele vai pedir desse jeito, ó. Se não existir, preste atenção, ó, se não existir sinalização de regulamentação, qual a velocidade máxima de via tal? Por que ele pergunta assim, Valmir? Porque, ó, essas velocidades máximas só serão válidas se não existir outra, tá certo? Então, ó, vamos supor que você tem uma via arterial 60 km por hora, mas naquela avenida tem um colégio, e lá naquele colégio você vai encontrar uma sinalizaçãozinha dessa, não é, de regulamentação, 30 km por hora, naquela quadra que tem um colégio, pronto, naquela quadra vale o que aquela sinalização diz, 30 km por hora, tá certo? Então, é por isso que na prova não estranhe se ele perguntar assim, se não houver sinalização de regulamentação, qual a velocidade máxima de via tal? É essa daí. 80 para trânsito rápido, arterial 60, coletora 40 e local 30, tá certo? É exatamente isso aí, mas ele quer deixar bem claro, tá certo? Então não estranhe essa pergunta. Mas só que, ó, as vias rurais, ele dá as velocidades máximas por tipo de veículo. Por exemplo, ó, quando você está dirigindo uma estrada, para qualquer veículo, a velocidade máxima é 60, tá certo? Agora, nas rodovias, ele dá por tipo de veículo. Por exemplo, ó, se você estiver dirigindo um automóvel, uma caminhonete ou uma moto, eu não botei moto aqui porque lá no Detran as questões ainda está só com automóvel e caminhonete, porque moto já foi uma resolução que saiu agora com o presidente Lula, tá certo? Mas hoje está valendo automóvel, caminhonete e moto 110 km por hora. Se você estiver numa rodovia dirigindo um ônibus ou um micro-ônibus, 90 km por hora. E qualquer outro veículo numa rodovia, 80 km por hora. Beleza, muito bom. Mas pessoal, olha, cuidado, que às vezes, olha o que está escrito aqui embaixo, ó, velocidade mínima, às vezes ele não pede a máxima, às vezes ele pede a mínima. Não se aperte não, ó, não se aperte não. Se ele pedir a mínima, você só precisa saber a máxima, porque se você dividir por 2, você tem a mínima, é só dividir por 2. Por exemplo, a velocidade mínima de uma via arterial, 30. Velocidade mínima de uma via coletora, 20. Velocidade mínima da via trânsito rápido, 40. É só dividir por 2, tá certo? Leia a questão com atenção, porque as opções, eles botam muitas pegadinhas. Você precisa se fixar na questão. Às vezes ele pede a mínima e nas opções bota a máxima. Ele bota uma que é a mínima, mas ele bota uma máxima. Como todo mundo só fala da máxima, aí às vezes o cara cai nessa daí.
tá certo? Ele pede a mínima e o cara marca a máxima. Então atenção nisso aí. E é comum ele fazer isso, tá certo? Lê com atenção a pergunta. Se concentre na pergunta, tá certo? Muito bom. Bom, isso aí seriam as classificação das vias. Agora, veja, você, norma geral de circulação e conduta, ó. Antes de sair, o que é que você deve fazer? Olhar os documentos, meu querido. Os documentos válidos do condutor e do veículo. Do condutor, PPD, que é o caso de vocês, ou a CNH. E do veículo, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Todos os dois têm que ser original. Valmir, e se eu não conduzir, se eu esquecer esse documento em casa, você vai pegar, né, você cometeu uma infração leve. Deixar de conduzir os documentos de porte obrigatório, tá certo? Ele vai lavrar o auto de infração e vai reter o teu veículo. E diz assim, vai buscar. Você só sai depois que mostrar os dois documentos. Olhar o veículo se está em bom estado de conservação e funcionamento, tá certo? Olha, pessoal, o condutor é equilibrado, bem disposto e sóbrio. Ok. Quando você estiver trafegando, quais são os cuidados que você deve ter? Utilizar sempre as duas mãos. Dirigir só com a mão, infração média. Dirigir com o braço lá de fora, infração média. Tá certo? Então, com as duas mãos. Evitar arrancadas bruscas, ou seja, tanto para frente como para trás. Não é? E de lado também, tá certo? Então você tem que dirigir macio, suave, não é? Sem sair cantando pneu. Sair cantando pneu, infração gravíssima, tá certo? Infração gravíssima. Se você vai fazer qualquer alteração nas laterais, passar de uma via para outra, ou dobrar, ou fazer conversão, se você tem que sinalizar. E se você não sinalizar, infração grave. Lembrar que muita gente pensa que deve sinalizar só quando vai dobrar, quando vai fazer conversão. Não, qualquer oscilação de direção você tem que sinalizar. E se não sinalizar, infração grave. E de uma maneira lenta. Por quê? Porque às vezes, você está aqui, olha no retrovisor, não vê ninguém e faz isso uma vez, passa para outra faixa. Só que existe uma coisa que eu expliquei para vocês: ângulo morto ou ponto cego. Você procura nos três retrovisores e não encontra ninguém. E se você faz essa alteração brusca, não viu ninguém faz isso, você pode encontrar um motoqueiro ou alguém lá no ângulo morto ou ponto cego, é em cima dele. Mas se você olha no retrovisor, simplesmente sem se apressar, está limpo, tá? Liga o pisca e vai lentamente para lá. Para que pressa? Porque se ele estiver no ângulo morto, ele lhe vê e ele já sai dali. Tá certo? Então, medidas bruscas, aliás, medidas suaves, tá certo? Nunca medidas bruscas. Eu sempre digo nas minhas aulas, quando você estiver dirigindo, é como se você está namorando, bem suave, não é? Numa boa, e não é? Brusco. Manter distância e velocidade compatível. Você tem que dirigir, tem gente que adora dirigir colado ao veículo da frente, infração grave, tá certo? Um dia desses caiu uma questãozinha dessa, perguntava assim: você deve manter distância para 2 pontos. 1, o veículo está à sua frente. 2, o veículo está à sua frente e atrás. 3, o veículo está à esquerda e à direita. 4, o veículo está à frente, atrás, à esquerda e à direita. Opção 4 é correta. Antigamente os carros tinham escrito assim no para-choque traseiro: mantenha distância. Aí ficou convencionado de manter distância só para o veículo da frente. Não é, para todos os veículos que estão ao seu redor. Eu particularmente chamo isso de reserva técnica. Quanto maior essa distância, mais reserva você tem de fazer suas manobras, tá certo? Muito bom. Conduzir pelo lado direito das vias, não é? Conduzir pelo lado direito das vias, sempre pelo lado direito das vias. Ok. Passagem de preferência. Passagem de preferência. Os veículos que têm preferência de passagem. Vamos lá. Veículos não motorizados, ou seja, bicicleta, carroça, carrinho de mão, não é? Aquelas pessoas que apanham papelão de noite, eles têm preferência. E se eu não der preferência para eles, Valmir? Infração gravíssima. Vocês estão vendo que tudo eu falo infração.
Por quê? Porque esse é um capítulo mais difícil e mais longo. E você não pode desperdiçar, porque na prova eles colocam grande, fora as placas, a maioria das questões é infração. Por isso que eu fico só batendo nessa tecla, né? Veículos que circulam pela via preferencial, ela tem preferência. Por exemplo, se você trafega numa via superior e o outro passa aqui nessa via inferior, se não tiver sinalização nenhuma, quem tem preferência é que está numa via superior, tá certo? Ele tem preferência. Muito bem. Veículos que estiverem circulando nas rotatórias, olha, vou botar para cá para ficar mais nítido. Veículos que estão trafegando nas rotatórias, veja, ó. Se você vem nesse carro verde, ó, você quer entrar nessa rotatória, se não tiver sinalização nenhuma, você tem a obrigação de parar e esperar a sua vez. Quem está aqui dentro tem preferência. Tá certo? Muito bem. Se tiver outra sinalização, você obedece a outra sinalização. Preferência, veículos que trafegam sobre trilhos. Olha, pessoal, isso já foi pedido em prova, muita gente errou. Por quê? Porque ninguém faz isso que eu vou dizer agora. E é uma infração gravíssima. Lembre-se que a sua prova você vai ser cobrado pelo que está no Código de Trânsito e não pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então vamos supor que eu tenho um cruzamento de linha férrea aqui. Ao me aproximar desse cruzamento, eu tenho uma obrigação, independente de qualquer coisa, parar, olhar para um lado, olhar para o outro e seguir. E se eu não fizer isso, Almir? Infração gravíssima. E quem que faz? Praticamente ninguém. Mas é uma infração gravíssima. Você se lembra do acidente de Sobral. Muito bom. Veículos precedidos de batedores. O que é isso, amigo? Veículos precedidos de batedores. Aqueles veículos, pessoal, que são acompanhados de moto, na frente, atrás, ao lado e atrás, dando segurança. Esses veículos têm preferência. Não é? Veículos de emergência. Veículos de emergência. Ambulância, bombeiro, polícia. Agora o detalhe, só tem preferência se tiver com as luzes intermitentes e sirene ligadas. Senão é um veículo igual a qualquer outro. Tá certo? Muito bom. Meu querido, mas Valmir, se eu abro aqui para a ambulância passar e um garotinho fica entrando no vácuo, para onde a ambulância vai, ele vai atrás, aproveitando a preferência. Isso provoca infração? Sim, infração grave. Tá certo? Muito bem. Agora, cruzamento sem sinalização. Eles adoram botar isso em prova, pessoal. Uma questãozinha sobre isso, ó. Vou explicar bem direitinho aqui, ó. Você tem esse cruzamento, veja, não tem sinalização nenhuma. Quando um cruzamento não tem sinalização nenhuma, sempre quem tem preferência é quem vai pelo lado direito. Pelo lado direito, tá certo? Então veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Tá bem aqui assim, ó. Leia isso aqui. O veículo A tem preferência de passagem sobre o veículo B, ó. O A tem preferência sobre o B. Por quê? Porque o A está à direita do B. O B sobre o C, ó. O B sobre o C. O B está à direita do C. O C sobre o D, ó. O C está à direita do D. E o D sobre o A também pelo mesmo motivo. Então é só você gravar, né? Gravar. Em cruzamentos não sinalizados, sempre quem tem preferência é que vai pela direita. Na prova eles botam uma opção, quem vai pela esquerda. Então risque isso aí. Se não tem sinalização, é quem vai pela direita. Agora, veja, pessoal, muitos professores explicam isso aí, mas muitos não explicam o porquê que é quem vai pela direita. Eu vou explicar para vocês, ó. O veículo C, ó, está aqui. O motorista do C está aqui, tá certo? E o motorista do D está aqui. Ó, eu vou repetir a regra. A regra diz o seguinte, ó. Em cruzamentos não sinalizados, que é o caso, quem tem preferência é quem vai pela direita, então seria o C. Por quê? Devido à posição do motorista, ó. Se o C avançar e bater no D, ó, ele vai bater do lado que não está o motorista. Se a regra dissesse o contrário, quem tem preferência é quem vai pela esquerda, então seria o D, ó. Se o D avançasse e batesse no C, ó, ele batia bem do lado do motorista. Tá certo? Então é devido à posição do motorista que ele fez essa regra. Vou repetir. Em cruzamentos não sinalizados, sempre quem tem preferência é quem vai pela direita. Ok, beleza. Pela direita. Muito bom. Mudança de direção, ó. Esse veículo azul, vocês estão vendo, ó, que essa faixa, que essa faixa aqui é tracejada e é branca. Então o sentido é único, tá certo? Ele quer fazer conversão em